Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou falar aqui sobre Vue.js, esse framework, né, maravilhoso, é extremamente simples de se trabalhar e muito poderoso também para se criar aplicações web. Então o que acontece é o seguinte, né, tenho acompanhado aí no LinkedIn que o pessoal está estudando bastante, né, e eu vi que o pessoal gosta muito daquela plataforma, o Front-End Mentor, né, para realizar desafios. Então eu fiz um desafiozinho daquele ali e também gostaria já de falar de algumas coisas do Vue.js, né? Basicamente seria isso. Então a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada. Esse desafio aqui foi o que eu fiz, ó. Basicamente é um carrinho de compras, né? A gente tem que colocar, deixa eu até abrir para vocês verem aqui. A gente tem que colocar, né, o produto no carrinho de compras e ele tem só algumas peculiaridades, né? Algumas peculiaridades, que é esse slide, né, aqui e o menu. Então, assim, é um desafio bem simples, né? Apesar deles colocarem como intermediário, né? Esse desafio aqui. Mas é esse aqui, ó. A plataforma é bem legal. Se vocês quiserem até dar uma olhada no desafio, tentarem fazer, bacana, tá? E basicamente o que eu fiz foi o seguinte: dividi em três componentes aqui, né? Começando do seguinte, eu tenho uma página home, que é a minha página que comporta todos os meus componentes. Então na minha página eu tenho os seguintes componentes, né, que eu dividi. Eu tenho um header, um componente header mesmo. Eu tenho um componente de slide, que é o componente só desse slide. E eu tenho um componente aqui de detalhes do produto, que seria esse daqui, ó. Tá? A gente tem os detalhes aqui do produto, os atributos, né, preço, essas coisas. E aí a aplicação foi assim, ó. Tá aqui ela aqui, ó, funcionando. Eu vou dar um F5 para vocês verem aqui, ó. Então, a ideia é só adicionar, né, o produto, como eu falei, tem alguns links aqui no header, ó. Esses links não fazem nada, tá? Ele tem um slidezinho, a ideia do slide é essa aqui, ó, a gente clicar e ele mudar o slide, tá? Bem como também se clicar na imagem principal ele mudar o slide, tá bom? E adicionar também o produto no carrinho, né? Que é a missão principal. Então a ideia aqui basicamente é todo esse carrinho ele ser reativo, né? Todos os elementos aqui, né? Basicamente eu vou ter aqui, ó, o produto onde eu vou adicionando, ó, tá? Ele vai incrementando, né, o carrinho e o preço também do produto. E se eu adicionar aqui, ele vai dar um OK, né? Aqui um alert de produto adicionado e vem para o carrinho. Basicamente é isso, tá? E aqui o carrinho ele já está todo reativo. Se eu quiser eu posso ir retirando, né, o produto aqui, ó, diminuindo a quantidade, ó, voltando para 1. Tá? O botão aqui ele tem que ser travado quando ele chegar em 1, né, porque não existe produto zero. Tampouco existe produto com número negativo, né, por exemplo, produto -1, -2, -3, não existe. Então o valor mínimo tem que ser 1. E basicamente é isso, o carrinho é reativo, ele já vai atualizando aqui, entendeu? E eu posso também, o contador dele também tem que ser reativo, né? Tudo isso aqui, ó. Tá? E aí eu posso remover o produto aqui do carrinho também. Pronto. E aí tudo zero, não é? E a minha quantidade fica aqui. Se eu quiser adicionar novamente, aqui produto adicionado, e ele vem para cá, de novo. Basicamente essa é a lógica, pessoal. Agora vamos dar só uma olhadinha aqui no Vue, né? No Vue.js. Aqui, ó. Toda aquela reatividade vem daqui, ó. Do gerenciador de estados do Vue.js, que é o Pinia. Inclusive, já até fiz vídeo já disso aqui no canal falando o seguinte, que eu prezo muito pela comunicação entre os componentes ali da seguinte forma, usando a hierarquia familiar, que é o quê? Transformando ali componentes ali, não é? Pais e filhos, para basicamente poder fazer uma passagem dinâmica. Porque quando um componente é pai, tem dois componentes, eles são pai e filho, eu consigo passar dados via props. Mas quando a gente tem uma aplicação, não é muito complexa, isso já fica difícil de fazer. E aí é que entra o conceito de gerenciamento de estados, que basicamente é a gente centralizar a nossa lógica em algum lugar e compartilhar. Essa é a ideia. Então eu tenho aqui uma loja, aqui ó, essa é a loja, e aqui eu armazeno, né, a minha lógica, e essa loja ela basicamente compartilha esses dados com os meus componentes, que são esses aqui, quaisquer que precisem. Aqui, ó.
Entenderam? Basicamente eu crio uma instância aqui da loja, tá? Ó, tá até aqui, ó, dizendo aqui, ó. Isso aqui é uma instância da loja e aí eu consigo utilizar aqui no meu código todos os dados que estão lá na minha loja lá, os dados retornados aqui, ó. Tá vendo? Simples assim. Nesse projeto também eu utilizei aqui, como vocês já podem ver aqui, não é? Aqui, ó. Utilizei o TypeScript, né? Eu não utilizo o Vue sem TypeScript, não gosto de utilizar JavaScript, porque eu tenho várias possibilidades, né? Uma delas, por exemplo, é utilizar o poder da tipagem que o TypeScript nos dá, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma interface aqui, eu posso tipar os meus dados ali que eu preciso. Basicamente, essa é a ideia. Utilizei também o Tailwind CSS, né? O framework CSS que eu utilizo hoje em dia. É o único, na verdade, que eu utilizo. Hora ou outra eu utilizo o SCSS, né, o pré-processador, quando precisa, mas o Tailwind é tipo uma prioridade mesmo, que é muito mais fácil de se trabalhar com ele. Então, aqui embaixo, ó, já tem até as classes dele aqui, ó, coloquei as diretivas, já tem as classes dele aqui, ó, do Tailwind. E basicamente, pessoal, a ideia desse projeto é essa aqui, tá? Os componentes que eu criei, aqueles que eu falei para vocês, ó, eu criei um header component, que é esse aqui. Criei um slide, né? Que é o slide aqui das imagens. E o details aqui, ó, que são os detalhes, né, do componente. Basicamente a ideia desse projetinho é essa, um projetinho bem simples, como eu disse, né? Eles intitulam como intermediário esse projeto, mas assim, é bem simples de se fazer. E é isso. A ideia era essa, mostrar aqui, né, o projetinho, mostrar um pouco mais sobre o Vue, né, o Vue.js, como é fácil, né, de se trabalhar com ele. E é isso, pessoal. Até uma próxima aí, a gente se vê em um outro vídeo.